Olá pessoal, essa semana encerramos a leitura da porção de Korah, hoje focando nos parágrafos 27 e 28 do Zohar, nono ano de leitura. Bom, vamos só dar uma contextualização para entender o que o Zohar vai analisar, que ele vai analisar um versículo muito específico, números 17 e 13. Então a gente está falando de uma rebelião que acontece no povo de Israel, né, o grupo de Korah e os seus, que se rebelam contra Moisés, contra a liderança de Moisés e de Arão, e aí eles são tragados pela terra, tá? Depois que acontece isso, o povo reclama com Moisés de ter matado Korah e os seus, ou seja, o povo não via a causa de Korah como algo negativo, né? Acha, digamos, a medida de Moisés exagerada, reclama com Moisés, e aí Moisés e Arão olham para o tabernáculo, né, buscando o que fazer, aparece a voz de Deus e fala o seguinte: olha, se afasta dessa congregação aí que está reclamando, desse povo que está reclamando, porque eu vou matar todo mundo. E aí Moisés e Arão entendem, né, principalmente Moisés, que o decreto já estava dado, né, não tinha nem como ele pleitear alguma coisa. Então o texto diz que Moisés se jogou no chão, pôs o rosto em terra, né, caiu com o rosto em terra. Bom, e o versículo então que acontece, que a gente vai analisar é o seguinte: quando Moisés entende isso, ele fala para Arão, que era o sacerdote, pegar um incenso, passar pelo povo, né? E aí o versículo números 17 e 13 diz que Arão ficou entre os mortos e os vivos e a praga foi detida. Bom, e essa expressão que Arão ficou entre os mortos e os vivos é muito interessante, né? Tanto no sentido literal, tá? O que já dá a entender que já realmente, como a gente falou, Moisés já tinha percebido, alguns já tinham começado a morrer, né? E aí já tinha uma parte da população sendo afetada pela praga, mas obviamente que também é muito interessante do ponto de vista simbólico. O que significa Arão estar entre os mortos e os vivos, né? Bom, uma primeira explicação que o Zohar dá é que ele ficou realmente entre a árvore da vida e a árvore da morte. E ele então atuou, e essa vai ser uma das lições que a gente vai pegar para nós, como um mediador, né, literalmente, da raiz da palavra, estar no meio, né, e como um intercessor então. Ele se pôs num local, como sumo sacerdote, em que ele podia manipular as duas energias ou estar em contato com as duas energias, da árvore da vida e da árvore da morte, né? Então ele faz isso para quê? Para poder interceder pelos outros. A importância de quando eu estou tentando fazer algo para os outros, ajudar os outros, ficar no caminho do meio, tá? Isso pode ser entendido, claro, de várias maneiras. Bom, e como é que a gente faz esse tipo de intercessão para o outro? No caso de Arão fica claro, ele faz um ritual, né? Um ritual prático, com incenso. No nosso caso pode ser uma oração. Num caso menos espiritual, pode ser um apoio emocional, né? Uma ajuda prática. Quando você vai dar esse tipo de apoio, você tem que tentar ser, eu ia falar neutro, mas não sei se é a melhor palavra, no meio, né? Você tem que estar entre a vida e a morte e considerar tudo que você pode para poder melhor ajudar a pessoa, tá? Então a gente tem que estar disposto a ficar na brecha, talvez, tá? Para proteger e apoiar os outros. Bom, obviamente que também, por curiosidade, quando a gente fala de prática espiritual, essa intercessão explica que quando você está falando de prática espiritual, porque o Arão, né, representa um sumo sacerdote, o trabalho de uma pessoa espiritual não é só para os vivos, é para os vivos e para os mortos. Então vou falar, por exemplo, como rabino, né? Eu como rabino tenho que apoiar a minha comunidade, as pessoas que me procuram e que estão vivas e procuram alguma coisa, mas eu também tenho que cuidar das pessoas mortas. Por exemplo, a gente tem no judaísmo um ritual que se chama o Kadish, né, que é uma oração que você faz para ajudar a alma dos falecidos a se elevar, né? Então você tem rituais também para cuidar da saúde, digamos, espiritual de quem já não está mais entre nós, né? Então isso também representa o Arão. Só que aí é um pouco mais literal. Bom, e outra coisa que a gente aprende desse versículo é o seguinte: quando Moisés cai com o rosto em chão e fala para o Arão ir lá com incenso, a gente vê a importância da ação imediata, né? Quando você vê uma crise se estabelecendo, aqui no caso era uma praga, e ele percebe que Deus já estava realmente agindo, não é o momento para você fazer corpo mole, né? Você tem que assumir a rédea da situação e fazer alguma coisa, e ir com agilidade. Isso se chama no hebraico zrizut, né? A palavra é um pouco estranha, mas é você, agir com agilidade, tá? Quando você vê então uma crise ou uma situação que exige uma ação imediata,
é a sua responsabilidade tomar essas medidas imediatas, né, para ajudar a resolver. E veja, pode ser algo que não envolve você. Veja como Moisés e Arão, Deus até fala para eles, se afasta dessa congregação que eu vou matar. Moisés e Arão podiam falar assim, então tá, vou me afastar. E eles não fazem isso, eles compram a briga, digamos, assumem a responsabilidade e vão imediatamente agir, né? Então, Moisés e Arão mostram que eles não hesitam quando eles percebem uma situação grave, né? Vamos fazer o que for possível para salvar o povo. Então, além de aprender que a gente não deve ficar postergando ações necessárias, né? É um hábito negativo de vários modos essa procrastinação, e especialmente quando se trata de ajudar os outros, né? De resolver problemas urgentes. O que também mostra aqui é a importância de você não se quitar a responsabilidade, tá? Você não fazer assim, bom, eu não tenho nada com isso, deixa que os outros resolvem. Então é agir rapidamente e assumir a responsabilidade do que você puder ajudar. Quando você faz essa função, você então fica a favor da luz, vai dizer o Zohar, né? Você é uma pessoa que se dispõe a lutar para sempre, por exemplo, viu um problema, resolver o problema, viu uma briga, resolver a briga, viu uma energia negativa, eliminar a energia negativa. Você fica à disposição para sempre tentar harmonizar as coisas. E de novo a gente volta à ideia do meio, né? Quando você viu que a coisa foi muito para um lado, no caso aqui, a morte, a praga, a energia negativa, você se dispõe a ficar entre vivos e mortos para trazer a situação ao equilíbrio de novo, puxar para o outro lado. A imagem que me vem à cabeça, não é a que o Zohar usa, é mais ou menos como um cabo de guerra. Às vezes o universo, a situação, sei lá, o que você vai ver, puxa para um lado e você tem que assumir a responsabilidade de pegar o cabo de guerra e puxar para o outro, se você vê que o universo está puxando para um lado muito negativo. Então, como eu falei, é você assumir a responsabilidade, ainda que você não esteja envolvido no problema, e sempre que possível agir rapidamente, em especial quando se trata de ajudar os outros. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.